Agora, no módulo 7, que fala sobre asfixia, hipoglicemia, desmaios e convulsão, a primeira pergunta é a seguinte: no momento em que uma criança está se alimentando, se ela se engasgar, como que eu devo ajudá-la de imediato? Bom, esse é o motivo principal, né, desse curso, que foi a criança, o Lucas, que engasgou com um pedaço de salsicha. Então, você vai fazer a manobra de Heimlich, que está ilustrada aí no slide que vocês estão vendo. Você vai pegar a mão dessa maneira aqui, assim, né? Vai colocar entre o umbigo e o último ossinho aqui do tórax e vai comprimir exaustivamente até que essa criança ou esse adulto cuspa para fora, né? Esse corpo estranho. Então, quando você começar a fazer as compressões, vai acontecer uma entre duas coisas. Ou a pessoa vai expelir esse corpo estranho e aí consegue respirar, ou ela vai desmaiar no seu colo, e aí é uma outra, aí você entra no suporte básico de vida. É dessa maneira que você vai proceder. Então, nesse desenho tem um adulto, né? Próximo slide. A manobra de Heimlich para criança, né? Você pode se ajoelhar perto dela, repara a posição das mãos, né? Uma mão fechada, outra aqui, você comprime assim entre o umbigo e o último osso, assim, do tórax da criança, tá? O jeito legal de você posicionar é você pegar a mão assim, encostar essa parte no umbigo da criança e virar a mão assim. Ela fica exatamente na posição correta. Aí você comprime com toda a força para ela expelir. Mais um slide. Isso. E essa é a manobra para bebê. Isso é muito importante. Eu vi muitos vídeos no YouTube ensinando errado. Tome muito cuidado. Você vai pegar a criança, colocar aqui, vai segurar a criança pela mandíbula. Não vai segurar no pescocinho da criança, como eu vi em alguns vídeos. É pela mandíbula. Aí você dá 5 tapas aqui assim nas costas, vira a criança de frente, faz 5 massagens cardíacas, compressões cardíacas com o dedo. Aí vira de volta, bate desse jeito nas costinhas dela, 5 vezes, aí vira de volta, faz a compressão cardíaca 5 vezes, e quando você sabe que ela melhorou? Quando ela começar a chorar. Ela, em geral, a criança aspira ou por leite ou por papinha, né? Então sai rapidinho, tá? Aí a hora que ela começar a chorar, tal, é sinal que você desobstruiu a via aérea dessa criança. Você já explicou, porque tem até uma pergunta sobre isso mesmo, né? Porque às vezes os bebês se engasgam com leite, né? Aí tem uma outra pergunta que fala que quando um bebê tiver refluxo, como que a gente deve agir? É praticamente a mesma coisa, né? Se percebeu que ele refluiu e foi para a via aérea, né? O que acontece, né? Como é que a gente faz para evitar isso? Como é que a mãe faz para evitar isso, né? A mãe dá o leite, dá a papinha, depois põe no colo e espera rotar, né? Ele fica em pezinho no colo, que é para não ter o risco de bronco aspirar. Mas às vezes a pessoa negligenciou, não fez isso, pôs deitado, ela tem o refluxo e bronco aspira, você vai fazer exatamente o que eu acabei de mostrar, até sair toda a papinha, a criança conseguir respirar. Agora aqui é uma pergunta, por exemplo, tem um bebê que está dormindo há bastante tempo. Então lá na creche as professoras vão tentar acordá-lo, porque já passou do período para dormir, ele precisa acordar. Então lava-se os pés, lava-se o rosto da criança, mexe no bebê, mexe na fralda e esse bebê não acorda. O que a gente pode fazer? Bom, se ele está dormindo, ou seja, ele está respirando, o coraçãozinho dele está batendo e você acha que tem alguma coisa errada, você vai ligar para o SAMU para chegar ao socorro quanto antes. Se ele tiver em parada cardiorrespiratória, tem bebês que têm o sistema elétrico do coração imaturo e eles param durante o sono. Aí a mãe acorda no outro dia, a criança está morta lá, né? Mas se ele tiver parado, aí você vai começar a reanimação no bebê, que nós vamos ver mais no finalzinho, tá? Então depende. Tá só dormindo, não quer acordar? Chama o SAMU. Tá em parada cardiorrespiratória? Você vai começar o suporte básico de vida. Bom, agora
também ainda sobre o engasgamento. Se uma criança engasgar, quanto tempo temos para que o procedimento surta algum efeito? Porque, infelizmente, às vezes o SAMU e os bombeiros, eles demoram um pouco para comparecer ao local do acidente. Numa escola, por exemplo, quando a gente está no momento de uma refeição e acontecer algum engasgo, quanto tempo ali eu tenho para conseguir socorrer aquela criança? Bom, existem duas situações onde nós não abandonamos a vítima para chamar ajuda. Porque, em geral, quando eu vejo alguém desacordado, tal, em parada, primeiro eu chamo ajuda para depois dar o socorro. No afogamento e na asfixia, em hipótese alguma eu vou abandonar essa vítima. Então, na asfixia, ele entalou lá, a comida foi para a via aérea. Você vai começar a manobra de Heimlich e não vai parar essa manobra. Porque é aquilo que eu falei. Quando você começar a manobra de Heimlich, comprimindo lá o abdômen para tentar expelir esse alimento que foi para a via aérea, vai acontecer uma entre duas coisas. O que a gente deseja, ele vai expelir isso. E quer saber? Se for criança, expele. Se comprime com força, ela acaba jogando fora esse alimento. Mas se ela não expelir, ela vai ter uma parada cardiorrespiratória e vai desmaiar no seu colo. Aí o que você vai fazer? Deita ela no chão, chama o SAMU e começa o suporte básico de vida. Até chegar ao SAMU. Você não vai poder transportar essa criança, senão ela morre no meio do caminho. Sim. Agora aqui uma cursista, ela falou um pouquinho da vida dela pessoal. Ela contou que a irmã dela, quando tinha 2 anos de idade, colocou um grão de feijão em cada narina. E foi suficiente para a irmã reclamar que não estava conseguindo respirar. Embora ela não lembre de acontecer esses casos em outros locais, ela sabe que a mãe ficou extremamente nervosa, que às vezes acontece, né? A gente fica muito nervoso, não sabe o que fazer. E após várias tentativas, ela segurou a cabeça da criança, da irmã dela, entre as pernas, posicionou o nariz dela entre os dedos, indicador e polegar, e deu um puxão bem grande, aí os grãos saíram pelas narinas. Mediante isso, esse tipo de acidente é considerado um acidente de asfixia, por exemplo? E o que a mãe dela fez está correto? Ou qual seria o procedimento adequado para se fazer quando uma criança colocar um grão de feijão, um grão de milho dentro do nariz? Bom, não é asfixia porque ela poderia respirar pela boca. Então, se houver alguma questão envolvendo o nariz, você orienta a criança, então respira pela boca e leva ao serviço de emergência. Por quê? Porque quando coloca grão de feijão, de milho na narina ou no ouvido, o problema é que pela umidade, esse grão ele vai inchar. E aí, às vezes, fica muito difícil de você retirar. Então, só o profissional habilitado, ele tem uma pinça especial que prende esse grão e a gente consegue tirar. Então, acalma a criança, se for na narina, manda respirar pela boca e leva imediatamente ao pronto-socorro, porque lá a gente tem uma pinça que consegue retirar tanto do ouvido como do nariz. Uma outra pergunta sobre asfixia. Se no caso a pessoa estiver sozinha e ela mesma se engasgar, tem algum procedimento que ela mesma possa fazer para tentar o desengasgo? Tem como ela se ajudar nesse momento? É descrito na literatura, mas a gente não tem base científica porque não dá para fazer um experimento com isso. Que é você fazer em você mesmo essa manobra, comprimindo a barriga contra a cadeira, a haste da cadeira, sabe? Você debruça sobre a cadeira e fica comprimindo sua barriga contra a cadeira. Isso é descrito, mas não existe ciência a esse respeito. É o máximo que eu conheço isso. Com relação ao aluno cadeirante, se por acaso ele se engasgar comendo alguma coisa, como que eu devo proceder? Pois com a cadeira de rodas, a gente fica com receio de realizar a manobra por não ter como segurá-lo direito. Como que deve proceder nesse caso? Bom, você pode tentar abraçar por volta da cadeira se for impossível. Tira da cadeira de rodas e põe numa cadeira comum. Porque quando o indivíduo é muito grande e você não aguenta o peso, você coloca sentado numa cadeira comum e faz a manobra abraçando a cadeira. Se for um indivíduo muito grande, você põe ele deitado e vai comprimir o abdômen como se estivesse comprimindo o tórax. Só que ao invés de compressão no tórax, você vai comprimir no abdômen
entre o umbigo e o último ossinho aqui do tórax, comprime, que é como se estivesse fazendo a manobra. E uma pergunta do chat agora, a respeito da manobra ainda. É a Beatriz Fernandes que está fazendo. Durante a manobra, pode ocorrer alguma lesão nas costelas? Se sim, o que eu devo fazer? Não, você está comprimindo a barriga, você está abaixo das costelas. Não haverá nenhuma lesão nas costelas. Durante o engasgo, é possível que a vítima perca a consciência antes de nós conseguirmos expulsar o objeto durante a manobra? Pode ocorrer, sim, principalmente adulto. Ele vai perder a consciência, vai desmaiar no seu colo. Por isso que tem uma posição correta, que na aula prática eu mostro para vocês. Aí você deita essa pessoa no chão, liga para o SAMU e começa o suporte básico de vida.